Você já se questionou se as histórias escritas na Bíblia são verdades absolutas? Já se perguntou se a história dos discípulos de Jesus ocorreu exatamente como foi contada? E o que você acha sobre o que nos contaram sobre Judas Iscariotes? Por muitos séculos, aprendemos que ele foi o grande traidor de Jesus, o homem que entregou o Salvador às autoridades por 30 moedas de prata. Ainda nos dias de hoje, a malhação de Judas acontece tradicionalmente na Sexta-feira Santa, dia que lembra a crucificação de Jesus. Mas, e se eu te dissesse que existe um texto antigo que revela uma versão completamente diferente dessa história? Sim, o Evangelho de Judas, um manuscrito apócrifo descoberto no século XX, coloca em xeque tudo o que sabemos sobre Judas e sua relação com Jesus. E agora prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente sua visão sobre o maior vilão da Bíblia. Você já pensou que Judas, na verdade, pode ter sido um dos discípulos mais leais, atuando no cumprimento de uma missão divina? Ou será que este texto é apenas mais um entre os muitos mistérios ocultos nas Escrituras? Fique comigo até o final, pois além de mergulharmos nesse mistério, vamos refletir sobre como isso pode impactar e trazer ensinamentos para melhorar a nossa vida espiritual nos dias de hoje. Para compreendermos completamente a história do Evangelho de Judas, é fundamental, primeiro, entender a origem e o contexto desse texto misterioso. O Evangelho de Judas é classificado como um texto apócrifo, o que significa que se trata de um documento antigo que não foi reconhecido como canônico pela Igreja Cristã. Em outras palavras, ele não foi incluído na Bíblia oficial, pois não foi considerado inspirado ou autorizado pelas autoridades religiosas da época. Isso ocorre porque, ao longo dos séculos, a Igreja selecionou uma série de textos que foram considerados autênticos e inspirados, formando o cânon bíblico, que inclui os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, entre outros livros do Novo Testamento. O Evangelho de Judas foi descoberto em 1970, em uma região do Egito, mais especificamente na área de Almínia, durante escavações arqueológicas. Este manuscrito, que estava em um estado de preservação bastante precário, foi inicialmente guardado sem muita divulgação, até ser traduzido e estudado por estudiosos anos depois. Sua tradução revelou informações surpreendentes e inovadoras sobre a figura de Judas Iscariotes, o apóstolo tradicionalmente conhecido por sua traição a Jesus Cristo. Ao contrário da narrativa dos evangelhos tradicionais, que retratam Judas como o traidor que entregou Jesus às autoridades, o Evangelho de Judas apresenta uma visão radicalmente diferente. Nesse texto, Judas não é o vilão da história, mas, na verdade, é descrito como um aliado especial de Jesus. O Evangelho sugere que a traição de Judas foi um ato deliberado e necessário para que a missão de Jesus fosse cumprida, conforme um plano divino que envolvia a morte e ressurreição de Cristo. De acordo com essa visão, Judas teria agido sob orientação de Jesus para facilitar os eventos que levariam à sua crucificação. Um momento crucial para a salvação da humanidade, segundo a teologia cristã. Essa visão inédita e polêmica do papel de Judas desafiou muitas das crenças tradicionais da Igreja e gerou debates entre estudiosos, teólogos e historiadores. O Evangelho de Judas, portanto, oferece uma interpretação alternativa e provocadora dos eventos descritos nos evangelhos canônicos, mostrando que a história da figura de Judas é muito mais complexa do que a simples traição que foi perpetuada ao longo dos séculos. O Evangelho de Judas, entre outros segredos, revela um diálogo íntimo entre Judas e Jesus, onde o Mestre compartilha segredos profundos sobre o plano divino. Nesse texto, Jesus diz a Judas algo chocante: "Tu sacrificarás o homem que me reveste."
Essa frase sugere que Judas estava ajudando Jesus a cumprir sua missão divina, entregando-o para os romanos, para que seu sacrifício pudesse acontecer. Então, faço a você uma pergunta. Essa atitude de Judas foi um ato de traição ou de obediência suprema? O que você pensa sobre isso? Já pensou na possibilidade de Judas ter sido um discípulo leal? Deixe seu comentário, porque eu quero saber a sua opinião. Ela é muito importante para nós. Agora, vamos ao ponto mais intrigante dessa história. Por que Judas? Por que Jesus escolheria justamente ele para uma tarefa tão controversa? Segundo o Evangelho de Judas, Jesus confiava em Judas de forma única. Ele acreditava que Judas era o único discípulo capaz de entender a verdadeira essência do seu propósito na terra. Enquanto os outros discípulos, muitas vezes, não entendiam a essência dos ensinamentos de Jesus, Judas teria sido o escolhido para executar o ato final que culminaria na redenção da humanidade. Mas aqui está o detalhe que nos faz questionar tudo. Se Judas estava apenas cumprindo um plano divino, por que ele carregou tanto peso em sua consciência? Por que ele tirou a própria vida? Será que ele realmente entendia o significado completo do que estava fazendo? Será que ele tirou a própria vida por não aguentar o peso da consequência do seu ato? Agora, eu proponho uma reflexão. Como você lidaria se soubesse que foi escolhido para um papel que todos ao seu redor veriam como traição? Você aceitaria confiando no plano maior de Deus? Ou hesitaria, temendo o julgamento eterno? Você já parou para pensar o que faria nessa posição? É importante lembrar que, nos primeiros séculos do cristianismo, havia muitas interpretações diferentes sobre a vida de Jesus e o papel de Judas. O Evangelho de Judas surgiu em um contexto em que os debates sobre teologia eram intensos e nem sempre harmoniosos. O Concílio de Nicéia, por exemplo, ocorrido no século IV, decidiu quais textos seriam incluídos na Bíblia e quais seriam considerados heréticos. Textos como o Evangelho de Judas foram rotulados como perigosos porque desafiavam a narrativa oficial da Igreja. Mas por que a Igreja teria interesse em pintar Judas como um vilão? Alguns teóricos acreditam que essa imagem reforçava a necessidade de um antagonista claro na história da paixão de Cristo. Afinal, uma boa narrativa precisa de heróis e vilões. Ou será que não? Se isso está te fazendo questionar a história oficial, comenta aqui e inscreva-se no canal, para não perder mais vídeos como este. Aqui, exploramos as verdades escondidas e os mistérios mais profundos da fé cristã. Agora, você poderá estar se perguntando por que tudo isso importa para nós nos dias de hoje? O Evangelho de Judas nos desafia a pensar além das narrativas simples de certo e errado. Ele nos lembra que a fé é muito complexa, que as pessoas e os eventos podem ter camadas que nem sempre compreendemos à primeira vista. E mais, a história de Judas, vista sob essa nova perspectiva, nos ensina sobre fé verdadeira, obediência, sacrifício e sobre o peso das nossas escolhas. Quantas vezes em nossas vidas nos sentimos incompreendidos, julgados ou acusados injustamente, mesmo quando estamos tentando fazer o que acreditamos ser certo? Olhando para a história de Judas, podemos aprender a confiar em um plano maior, num plano divino, mesmo quando não entendemos tudo sobre ele, e não menos importante, nos leva a refletir sobre como lidamos com o perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos. A história de Judas Iscariotes, conforme apresentada no Evangelho de Judas, é uma lembrança poderosa de que a verdade, muitas vezes, é mais complexa do que parece. Será que Judas foi um traidor ou apenas um instrumento necessário para a execução do plano divino?
Enquanto você reflete sobre isso, lembre-se de que a fé não é apenas sobre respostas prontas, mas sobre perguntas profundas que fazemos a nós mesmos e que nos ajudam a crescer espiritualmente. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando mistérios como este, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e nos diga nos comentários o que você acha. Judas foi um traidor ou um discípulo obediente? O que você faria se recebesse de Deus uma missão tão controversa como essa? A sua fé seria cega a ponto de facilitar a morte de outra pessoa? Qual é o seu pensamento sobre isso? Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Que Deus abençoe sua jornada de descoberta de fé. Até o próximo vídeo.